Um país com 20 milhões de dependentes químicos, e eu estou falando de drogas pesadas, né? Cocaína, LSD, crack, etc. E você não ter uma comissão permanente para discutir a política de drogas no país. Isso é inadmissível. Disse, repito, se o ex-presidente Bolsonaro sumiu, o presidente Lula precisa assumir, né? Ele ainda está no palanque. Qual será o seu papel e do seu partido PSD na disputa eleitoral de Blumenau no ano que vem? Olá, já estamos no ar com mais um Informe Blumenau Entrevista. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a nossa conversa é com o deputado federal Ismael dos Santos, do PSD. Deputado, obrigado por nos atender o convite, seja muito bem-vindo. Satisfação retornar ao estúdio, Alexandre, comentar aos nossos internautas e dizer da alegria em sempre poder prestar conta da nossa caminhada política. Essa entrevista foi gravada no sábado pela manhã, dia 25 de fevereiro. Deputado, essa semana aí que teve um recesso de carnaval no Congresso Nacional, o senhor cumpriu uma extensa agenda aqui na região, no Vale do Itajaí, no Alto Vale, no litoral, lembrando seus tempos de deputado estadual. Conta um pouquinho para nós. Seguindo o refrão, né? Quem não tem estrela tem que ter estrada, estamos aí rodando. De fato havia ainda uma demanda reprimida de emendas que a gente não havia conseguido entregar e o fizemos então nessa semana com a liberação da Câmara Federal. Um roteiro no médio e no Alto Vale, praticamente R$1.600.000 conseguimos entregar, algumas coisas já concretizadas, como por exemplo a inauguração de uma creche em Doutor Pedrinho. Ontem 2 veículos entregamos para a Prefeitura de Itapema, e investimentos na área da saúde e agora algumas expectativas de emendas que o governo estadual deve fazer o pagamento até o mês de abril. Deputado, essa semana que o senhor teve aqui aí, foi por uma situação que o Congresso Nacional, Brasília fechou. Fechou pelo menos para a área da política, né? O recesso de carnaval. O carnaval vai até quarta-feira de cinzas, mas Brasília se emenda isso. Como é que o senhor avalia, qual é o seu sentimento? Primeiro entender essa cultura, né? Que a gente estava há 12 anos na Assembleia Legislativa, sem esse ritmo, né? Foram 12 anos também aqui na Câmara de Vereadores e o Congresso Nacional é uma outra linha de ação, até porque também os estados são muito distantes, enfim, já se fala lá na questão da festa de São João em junho, enfim, que é mais uma semana, isso dá um certo desconforto, mas por outro lado nos permite, pelo menos deputados que têm a mesma linha que eu, de estar presente na base, né? De ouvir as demandas, de fazer as visitas e principalmente nas prefeituras, Câmara de Vereadores. Então isso agiliza e faz com que o nosso tempo seja efetivamente rendido. 12 anos de deputado estadual, 12 anos de vereador, chegando lá na Câmara dos Deputados. Qual é a diferença que já deu para o senhor sentir, perceber nesse início de trabalho? Eu vou usar aqui um termo comercial, né? É você trabalhar no atacado e no varejo, né? Como vereador, muito mais varejo ainda, eu chegava a atender 30 pessoas por dia aqui, cidadão comum, enfim, já na Assembleia Legislativa, um pouco mais ligado às instituições, a ONGs, também prefeituras, vereadores, mas lá em Brasília, quase que exclusivamente ao poder público municipal, né? Eu atendi na semana passada mais de 30 prefeitos, algumas ONGs também, hospitais, enfim. Então é isso que muda um pouquinho. E é claro, o ritmo de Brasília é extremamente acelerado, né? Você chega lá às 8 da manhã, sai às 8 da noite, não tem tempo para outra coisa, senão estar empenhado no plenário, nas comissões, que efetivamente começam agora essa semana, e muito intensa também a ação das frentes parlamentares. Aliás, eu acho que é o principal núcleo de ação, pelo menos é a minha visão por enquanto, do Congresso Nacional, em especial da Câmara, as frentes parlamentares. Então, há uma centena de frentes parlamentares, eu já estou em umas 10, né? Quero destacar aqui o agronegócio, que diz respeito a Santa Catarina, o empreendedorismo, a nossa frente parlamentar ligada aos hospitais filantrópicos, muito necessário, temos mais de uma centena de hospitais em Santa Catarina, enfim. Por que é importante a frente parlamentar? Porque é ali que acontecem as audiências públicas, é ali que se debatem o que se quer alterar
na legislação que está vindo, ou que está tramitando no Congresso. Eu quero aqui citar o primeiro encontro que tivemos da Frente Parlamentar do Empreendedorismo com o vice-presidente Alckmin, Geraldo Alckmin. Foi muito bom, 2 horas de debate, cerca aí de 35, 40 deputados presentes, exatamente para entender qual é a proposta do governo em relação à reforma tributária e para fazer também as nossas proposições. Então eu fico muito feliz com essa forma democrática com que a Câmara estabeleceu do debate. Na próxima semana vamos ter, por exemplo, 2 debates com o ministro dos Transportes, discutir a 470, e com o ministro dos Portos. Nós temos um problema seríssimo agora em Itajaí, está praticamente parado o Porto de Itajaí, parou o Porto de Itajaí para a cidade. Então, conseguimos junto à bancada essa audiência pública com o ministro dos Portos e esperamos avançar. Então, acho que são essas audiências, esse dia a dia do Congresso que movimenta e que vale a pena estar realmente em Brasília. Vamos esmiuçar um pouco as suas bandeiras. O senhor citou a questão da reforma tributária e, se eu não me engano, foi um dos primeiros pronunciamentos que o senhor fez chegando lá em Brasília sobre esse importante assunto. Desde que eu acompanho política, tanto se fala na reforma tributária, menos Brasília, mais municípios, mas a gente percebe que não há um avanço nesse sentido. O senhor disse dessa reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin para entender a reforma tributária que o governo quer implantar. O que o senhor já extrai disso e como é que o senhor imagina que vai ser a tramitação dessa iniciativa no Congresso? Não há dúvida que é o foco do primeiro semestre agora, né? Até julho deve efetivamente ir à votação a questão da reforma tributária. E eu me refiro agora a uma vivência do século passado, quando ainda fazia o curso de administração de empresa, e lá quando discutimos economia, 2 grandes temas. Você fala em micro e macroeconomia, né? E não é diferente quando se fala da nação brasileira. Quando se fala em microeconomia, o que nós precisamos enquanto legisladores, enquanto parlamentares, enquanto gestor público, né? Garantir emprego e renda. Isso é fundamental, né? Sem isso não há desenvolvimento econômico. Mas, por outro lado, quando se fala em macroeconomia, e aí macroeconomia do ponto de vista estatal, é preciso, efetivamente, aí você faz referência de forma muito apropriada, à perspectiva de um novo pacto federativo. Eu sempre cito e não me canso de dizer, não é possível, em 2022 nós mandamos cerca de 77 bi em impostos para Brasília, 77 bi de Santa Catarina, e recebemos de volta menos que 7. Então, a conta não fecha, essa equação não é justa, e principalmente quando você faz um paralelo com os estados do Norte e Nordeste. Então, é preciso sim, e aí esse refrão é fundamental, menos Brasília e mais Brasil. Mas o senhor acredita que esse tema tão importante para o Brasil vai avançar? O que o senhor ouviu do vice-presidente da República sobre a proposta do governo, que ainda não está tão clara ainda, e qual é a sua expectativa da receptividade pelo Congresso Nacional? O Alckmin tem essa visão, até porque foi 4 vezes governador de São Paulo, e ele sabe da importância da economia. É interessante que São Paulo, inclusive, 30% do PIB está lá, mas Santa Catarina faz bonito. Nós hoje somos o 2º estado mais empreendedor do Brasil, com apenas 1% do território. Então nós temos uma importância fantástica nesse processo de rediscutir os impostos no país. E eu sempre cito como modelo a América do Norte. Nesse sentido, os Estados Unidos está muito avantajado, está muito à nossa frente, quando você tem 60% dos recursos ficando no município. O contrário aqui ocorre no Brasil, quando 60% vai para Brasília, aqui fica 15%, 20%. Então, eu acho que essa pirâmide precisa ser invertida para que, de fato, façamos justiça ao cidadão que mora na cidade, que estuda na cidade, que usa os recursos do SUS, enfim. Eu tenho conversado muito com os prefeitos, e essa semana foram mais de 4 aqui em Santa Catarina, em que tive audiência, e a reclamação é uma só. O governo federal faz pactos, faz contratos e não honra a sua parte. De fato, quem está pagando, por exemplo, a questão do SUS, quem está pagando a conta é o município. Muito pouco o governo federal faz.
Então, eu acho que essa discussão vai amadurecer e, sem dúvida alguma, vai inflamar nesse próximo semestre aqui em Brasília. Vamos falar de uma bandeira pessoal sua que acabou se transformando numa bandeira política. O senhor já manifestou uma preocupação e eu quero entender um pouco melhor, que é a sua bandeira com relação ao auxílio à dependência química, e o senhor manifestou uma preocupação com alguma mudança que possa ocorrer a isso. Nos explica. Foi, inclusive, o nosso primeiro discurso lá em Brasília, porque naquele dia nós havíamos recebido um manifesto do Conselho Nacional de Saúde. Eu sempre digo não confundir com o Conselho Nacional de Medicina. O que é o Conselho Nacional de Saúde? É um conselho composto por cerca de 38 pessoas, representantes do SUS, trabalhadores, profissionais da área e prestadores de serviço do SUS, certo? E qual é a proposta do Conselho Nacional de Saúde, que eu, com todo respeito, acho extremamente contagiado por partidos tipo PSOL, etc. e tal, que tem uma visão diferente da nossa em relação à dependência química. Eles querem definitivamente abolir o projeto, por exemplo, das comunidades terapêuticas. Eu fundei uma comunidade aqui em Blumenau, CTV, há cerca de 30 anos. O que é uma comunidade terapêutica? É um espaço acolhedor. Hoje não está mais na ciência social, está na saúde, não é? É um espaço complementar da rede de saúde, em que você tem terapia ocupacional, convivência entre pares, disciplina, espiritualidade, enfim, um conjunto de expectativas que possibilitam o menino, a menina, ficar lá 6, 7, 8, até 9 meses, de uma forma acolhedora, buscando superar a dependência química, o que a gente chama de processo de ressocialização. E há esse manifesto, esse movimento em nível nacional contra as comunidades terapêuticas, talvez em decorrência de alguns exemplos negativos, que sempre há, em todos os setores, não é diferente também na questão do tratamento da dependência química, mas não é possível que os bons paguem pelos maus. Nós temos um programa que é sucesso em Santa Catarina e eu fico feliz de ter sido parte, protagonista lá na Comissão de Combate à Prevenção às Drogas, a qual fui presidente durante 6, 7 anos, que é o programa Reviver. Hoje, com 82 comunidades credenciadas ao programa, o governo do estado paga até 10 vagas por comunidade, dando aí cerca de 10 a 15 mil reais, dependendo da ocupação das vagas, o que ajuda a comunidade a manter lá o seu assistente social, o seu psicólogo, enfim, toda a sua equipe técnica para dar um tratamento adequado a esse dependente químico. E aí o meu grande susto foi chegar no Congresso Nacional, e nós já tínhamos essa informação, num país com 20 milhões de dependentes químicos, e eu estou falando de drogas pesadas, né? Cocaína, LSD, crack, etc. E você não ter uma comissão permanente para discutir a política de drogas no país. Isso é inadmissível. Já conversei com o presidente Lira, da Câmara, conversei com o meu líder, o Brito, fantástico líder da bancada, e há essa intenção, já fiz um manifesto oficial, para que nós, nos próximos meses, possamos avançar numa proposta de termos entre as 20 comissões da Câmara Federal, uma comissão pontual, específica, para tratar da política sobre drogas no país. BR-470, o senhor disse que na próxima semana o ministro dos Transportes vai estar no Congresso Nacional. Qual é a sua expectativa? Talvez esse seja um dos entraves para o desenvolvimento econômico de Blumenau, de toda a região, que é o senhor anda muito na estrada, o senhor deve saber mais que ninguém. Só lembrando, né, Gonçalves, nós temos 40% da economia de Santa Catarina passando pela 470, 40%. Isso. Sem falar, infelizmente, em uma centena de mortes, né, todos os anos. Lembrando que são 4 mil containers dia na 470, 4 mil containers dia na 470. E é uma região extremamente conurbada, enfim, você emenda aqui Itajaí, Ilhota, Gaspar, Blumenau, Indaial, e não é possível que a gente tenha essa história de 10 anos para duplicar 74 quilômetros de Navegantes a Indaial. Nós já teríamos que estar pensando no 5º lote, no 6º lote, para chegar a Rio do Sul, para chegar na 116. Mas vamos lá, eu quero inclusive parabenizar aqui o governador Jorginho, que teve a iniciativa de reunir a bancada junto com o ministro, estaremos lá na quarta-feira,
como ministro, exatamente para priorizar os recursos. Santa Catarina fez algo inédito no Brasil. Nós tiramos do nosso caixa, do caixa de Santa Catarina, 400 milhões para rodovias federais de Santa Catarina. Esperamos que isso retorne, não é? Já há a legislação que nos abriga sobre isso, mas enfim, nós adiantamos para que isso para que esse processo pudesse ser acelerado. Há ainda algumas questões, principalmente no trecho de Gaspar a Indaial, de desapropriações, que são questões jurídicas, que espero sejam superadas nos próximos dias, mas efetivamente as nossas empreiteiras precisam da celeridade para que até no final de 2023 a gente tenha a conclusão desse trecho. E aí o senhor já tocou um pouco no assunto, e é urgente que também se pense no projeto executivo de Indaial para cima. Sim. Porque a gente tem que garantir que finalize esses 4 lotes agora, mas é importante pensar ali na frente e não tem esse projeto executivo. Eu até fico feliz, e a gente comentava aqui em off, Gonçalves, que está saindo esse trecho de Indaial a Piúna, sim, que passa a ser uma suplementação da 470, né, uma duplicação à parte do outro lado do rio, mas que vai ajudar, são 18 quilômetros, e aí é preciso avançar. Aquele trecho de Ascurra a Piúna, enfim, chegando até Rio do Sul, um trecho extremamente perigoso. Sim. É preciso talvez pensar num trajeto do outro lado do rio também, onde havia a estrada de ferro. Enfim, nós temos que buscar alternativas, inclusive a ferrovia do frango tão sonhada. Deputado, vamos falar de outras bandeiras que o senhor está priorizando para esse primeiro semestre. O que o senhor está pensando nessa reta inicial? Fiz uma boa reunião com a FACISC, né, a Federação das Indústrias de Santa Catarina, inclusive aqui também em Blumenau com empresários e comerciantes, no sentido de pautar as prioridades. Eu tenho essa radiografia muito bem desenhada para Santa Catarina, mas falando aqui da região do Vale, do Médio Vale do Itajaí, acho que algumas pautas fundamentais, além, é claro, da 470, nós temos questões pontuais, como, por exemplo, a pista de logística para cargas do aeroporto de Navegantes, que precisa ser efetivamente credenciada junto à ANAC, e precisamos avançar nisso. Nós temos a questão do Porto de Itajaí, esse é um debate que nós vamos ter também na quarta-feira com o ministro dos Portos, inclusive a ampliar o canal para que navios com novas dimensões que já estão aí transitando, não é, nos nossos oceanos possam ter acesso também ao Porto de Itajaí e de Navegantes. Há uma questão fundamental, que são a questão das cheias. Nós temos aí alguns projetos já aprovados de pequenas bacias, em especial a de Botuverá. Enfim, algumas pautas pontuais que dizem respeito à segurança do Vale do Itajaí e ao desenvolvimento econômico. Vamos lá, como é que o senhor tem sentido o clima político em Brasília? O Brasil viveu um clima muito beligerante nos últimos tempos, muitos conflitos entre as lideranças políticas e tal. Como é que o senhor sente que está o Congresso Nacional? É um Congresso novo, um Congresso que é majoritariamente ainda conservador, foi isso que o povo escolheu para o Congresso Nacional, mas só que no governo federal está o governo do PT. Como é que o senhor avalia, sente que está o clima para fazer o Brasil andar? No primeiro momento, lamentar. Não gostei do que ouvi dos debates, das intervenções no plenário da Câmara, em relação a essa perspectiva, principalmente ideológica. Acho que é um discurso ainda muito raso, nós precisamos avançar. Eu disse, repito, se o ex-presidente Bolsonaro sumiu, o presidente Lula precisa assumir, ele ainda está no palanque, essa é a minha leitura. Acho que o presidente Lula precisa esquecer que ele foi presidente há 20 anos e o clima é outro, né? É outra expectativa da população. Nós temos as redes sociais ácidas, bélicas, ásperas, não é? E é todo um novo relacionamento com a sociedade brasileira. Mas em especial do presidente Lula, acho que ele é alguém inteligente o suficiente para efetivamente assumir o seu papel de estadista, né, que e há alguns conflitos aí, vamos lá, tanto da direita quanto da esquerda. Eu faço crítica nas duas direções. Por exemplo, vou criticar aqui a esquerda. Acho que o presidente Lula está errando, por exemplo,
quando insiste que o BNDES tem que financiar os países como Venezuela, como Cuba, como Argentina. Não, não tem que financiar. O BNDES tem que financiar as nossas empresas no Brasil, desenvolver o nosso país. Aí você pega um país como Colômbia, como Venezuela, como Argentina, que deram um calote no Brasil, 700 milhões. Aí vamos emprestar de novo? A troco de quê? Vamos lá. Uma outra perspectiva que acho que o presidente Lula está equivocado, quando insiste nessa perspectiva ideológica, fazendo dele o mesmo discurso que o Bolsonaro fazia, do ponto de vista da sua narrativa, né? Vamos virar essa página. O Brasil precisa ser pacificado. Temos um país formidável, né, com um potencial de desenvolvimento econômico. Acho que montou uma equipe razoável e aí nós podemos avançar sim na saúde, na educação, na economia. Eu vejo o quadro a partir do Alckmin muito positivo nesse sentido de dialogar. Essa é uma virtude que o Alckmin tem, principalmente com o agronegócio, que hoje é a força motriz da economia brasileira. Então é nessa linha que eu me preocupo um pouco com os debates que têm ocorrido lá em Brasília. Eu citava aqui, e repito, um exemplo que eu vi na última semana, em que se discutia, por exemplo, um projeto de lei da Câmara Federal, do Executivo na Câmara Federal, discutindo um pacto cultural entre Brasil e Peru. É exatamente isso, pacto cultural entre Brasil e Peru. Bom, quem ia discutir, tanto de esquerda quanto de direita, e até isso me estranhou um pouco, porque na Assembleia Legislativa nós temos apenas uma tribuna, lá são duas tribunas separando a esquerda da direita. Bom, se os olhos de Lula são azuis, se os olhos de Bolsonaro são verdes, não dá mais para isso, nós não estamos mais para isso. Vamos discutir efetivamente o Brasil. Eu até dizia lá para os companheiros, amigos que estavam no plenário, olha, se fosse na Assembleia Legislativa, era uma questão de ordem imediatamente. Mas qual é o mérito que nós estamos discutindo aqui? Um projeto cultural Brasil-Peru, e aí vamos discutir mais uma vez questões ideológicas que efetivamente não traduzem a expectativa do povo brasileiro. O senhor lidera um segmento importante, talvez seja uma liderança, de uma das mais importantes lideranças políticas do segmento evangélico. O seu segmento apoiou muito a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro e se posiciona muito contra a campanha do PT. Como é que o senhor imagina, e tem uma bancada importante no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado, como é que o senhor vê a relação do segmento evangélico no Congresso Nacional, da bancada evangélica, com o governo federal? Preciso avançar uma linha de maturidade. Eu acredito que, em momento algum, por exemplo, a bancada evangélica tem mais de 100 deputados, uma bancada muito respeitada. Dizem que depois da agronegócio, a bancada mais respeitada lá é a bancada evangélica, pelo seu número. E organizada. E há uma pauta de valores das quais a gente não abre mão. Eu falo aqui de princípios, a questão do aborto, a questão das drogas, enfim, a questão dos jogos de azar, enfim, há uma pauta de valores que fazem parte das nossas convicções, muito acima das nossas matizes ideológicas, das nossas cores partidárias. Lá você tem deputados de todas as correntes, inclusive uma das grandes representantes da bancada evangélica é a deputada Benedita do Rio, que já está lá, está com 80 anos, está de cadeira de roda, vai estar lá firme, né? Talvez no 7º, 8º Partido dos Trabalhadores. Do PT, né? E é uma das lideranças da bancada evangélica, né? E é claro, temos senadores, deputados que são bem mais à direita, ligados efetivamente ao bolsonarismo, enfim. Mas, por outro lado, eu entendo de que é possível e há espaço para conversação, há espaço para diálogo. É preciso se pensar o Brasil acima das suas diferenças e principalmente deixando de lado o discurso de ódio. Com relação a Brasília, aí, a última pergunta, os episódios de 8 de janeiro aí, que imacularam a imagem do Brasil para o mundo, foi uma coisa muito, muito traumática. Eu quero saber qual é o seu sentimento com relação ao que aconteceu, a invasão no Congresso Nacional, no Supremo, no Palácio do Planalto, e se o senhor acha que nós corremos algum risco enquanto democracia? Não, essas instituições são fortes, né? Houve, infelizmente, um processo ilusório
né, ou de absoluta, eu diria, uma má avaliação da população em relação às Forças Armadas. A Força Armada não está ali como força interventora ou qualquer outra coisa. O papel dela é outro. Né? E aí houve um equívoco. Foi uma fantasia de um grupo de pessoas. Essa é a palavra certa, a fantasia, né? Alimentada, infelizmente, por discursos, principalmente nas redes sociais. Mas vamos lá. Muita gente inocente, lá em Brasília no dia 8, muita gente astuta, muita gente malandra. Por outro lado, acho que houve um excesso de prisões, mais de 1000 prisões, algumas desnecessárias. O que se quer? Que se punam os culpados. Não é? Quem praticou desordem, quem cometeu atos infracionais, que sejam devidamente punidos. Agora, o que a gente fica angustiado, e eu recebo mensagem todos os dias, ontem ainda recebi 2 mensagens de familiares catarinenses que estão lá, são mais de 50, que estão presos ainda em Brasília, porque a morosidade da lei, a morosidade do processo. Era hora da Justiça, já que o STF está comandando isso, de colocar, disponibilizar advogados, assessores, enfim, para acelerar esse processo e efetivamente punir quem deve ser punido. Né? Eu assinei a CPI do dia 8, inclusive hoje saiu o número total de assinaturas suficiente para abrir a CPI, para que sejam avaliados os fatos. Eu acho que nem esquerda nem direita deve ter medo disso, né? Que sejam avaliados os fatos de forma serena, tranquila, né? E que a verdade venha à tona. Bom, vamos trazer aqui para a política local. O senhor, né, já sempre é o nome lembrado nas eleições municipais como deputado estadual, depois agora como deputado federal ainda mais. Eu quero lhe perguntar, em 2024 já está ali, né? A eleição é no final do ano que vem, mas até abril a coisa já está ali. Qual será o seu papel e do seu partido PSD na disputa eleitoral de Blumenau no ano que vem? Perfeito. Bom, pessoalmente eu acho que eu já cumpri o meu ciclo do ponto de vista de uma disputa para o Executivo Municipal e o Fisco, e faria tudo de novo lá no início dos anos 2000, né? Quando disputei com o João Paulo e com o PT, enfim, havia 6 candidatos, fiquei em 3º lugar e me sinto satisfeito com essa experiência. Acho que o meu foco agora deve ser o Legislativo Federal. Mas nós temos bons nomes, o próprio deputado estadual eleito Napoleão, que já foi prefeito, temos o nosso sempre delegado, que agora, por questões políticas, acabou saindo, o Dr. Marchetti, que é suplente de vereador, é um nome interessante para a política municipal. Há o nome da minha esposa, que se fala aí, ela é suplente do senador Esperidião Amin, vinculada ao PSD, e que poderíamos também colocá-la nesse jogo para as eleições de 2024. Entendo que o PSD terá sim um papel importante em Blumenau. Temos uma vereadora, a Silmara, temos uma equipe muito entusiasmada, motivada, fizemos uma votação interessante em nível de prefeitos e vereadores na eleição de 2020, então temos um papel muito importante a desempenhar nos municípios e, por que não dizer, na cidade de Blumenau no próximo ano. Para encerrar, o senhor já deu aí um pouco de tinta ali com relação ao papel que a sua esposa pode assumir, a Denise dos Santos, que é, né, suplente de senador em Brasília. Esses dias eu estava conversando com algumas lideranças e eles disseram um dos perfis que talvez seja importantes na eleição do ano que vem é uma pessoa ligada ao segmento evangélico, e ela teria todo esse know-how. Sendo mulher ainda. E sendo mulher. O senhor percebe essa possibilidade concreta, uma novidade? Como é que vocês trabalham isso em casa e como é que está o sentimento dela? Eu sei que eu tenho que perguntar para ela também, mas é isso. A Denise só não se envolveu ainda diretamente com um cargo eletivo porque eu não o deixei, né? Eu acho que 2 por família já é demais, né? Mas as situações, as circunstâncias podem nos encaminhar para isso, né? Nos empurrar para esse cenário. E a gente não vai ter esse egoísmo de não liberá-la se essa for a exigência do cenário em 2024.
Deputado Federal Ismael dos Santos, PSD, obrigado mais uma vez por ter nos atendido aqui. Eu agradeço, quero apenas aqui ratificar, né, a nossa disposição de servir Blumenau e a região, dizendo que toda segunda-feira estamos ali na Rua Paraíba 265, né, por favor, nosso internauta, nosso amigo de qualquer região, estamos à disposição atendendo no gabinete toda segunda-feira. O gabinete funciona de segunda a sexta, mas eu estou ali presente segunda. Terça, quarta e quinta, estamos lá em Brasília, cumprindo a nossa missão. Sexta, sábado e domingo, a gente busca rodar no estado. Por exemplo, hoje, sábado, estamos lá em São João Batista, entregando emendas, né? Fazendo com que o voto de confiança que foi depositado em nós seja correspondido. Eu tenho dito que, para mim, é ainda tudo muito novo em Brasília, conhecer os corredores de Brasília, mas é um desafio que me acalenta, que me deixa inflamado e que acredito poderei corresponder à altura à confiança que me foi depositada. Mais uma vez, obrigado e obrigado a você que nos acompanhou até agora. Até a próxima!